Você já ouviu falar de uma santa que recusou um casamento real, fugiu do luxo e da segurança para viver apenas da providência de Deus? Enfrentou uma doença cruel com serenidade e, mesmo em meio à dor, transformou sua vida em milagres e consolo para milhares de corações. Hoje você vai conhecer a emocionante história de Santa Aldegonda, uma mulher forte, corajosa e humilde que ouviu o chamado divino e respondeu com sua vida inteira. Uma história de fé, renúncia e milagres silenciosos que vai tocar o seu coração profundamente. E no final deste vídeo, eu vou te conduzir a uma oração poderosa, capaz de trazer paz, consolo e força para os seus momentos mais difíceis. Respire fundo e venha comigo descobrir essa história de fé e coragem que vai transformar o seu dia. Vamos começar. A brisa leve do amanhecer soprava sobre as planícies de Flandres, enquanto o céu, tingido de tons dourados e azulados, parecia anunciar a chegada de uma alma especial ao mundo. Era o ano de 639, e naquela casa piedosa nascia Aldegonda, filha de Valbert e Bertília, nobres cuja santidade era comentada em toda a região. Ainda bebê, Aldegonda irradiava serenidade. Os olhos profundos e atentos pareciam conter um brilho além da compreensão humana, como se, já nos primeiros dias de vida, pressentisse sua missão. Desde pequena, Aldegonda foi criada num lar onde a oração e a caridade não eram apenas práticas diárias, mas a própria essência da existência. Sua mãe, Bertília, contava-lhe histórias dos profetas e dos mártires, enquanto seu pai, Walbert, falava do poder da confiança em Deus, mesmo nas tribulações. A irmã mais velha, Valdetrudes, que mais tarde seria também reconhecida como santa, tornou-se sua amiga, confidente e inspiração. Juntas, passavam horas em silêncio diante do altar familiar, com o cheiro suave do incenso enchendo o ar, enquanto as velas tremeluziam e pareciam dançar ao ritmo das preces murmuradas. Mas Aldegonda não era apenas devota. Era uma criança curiosa, ávida por compreender o mistério da criação. Costumava caminhar pelos campos floridos, onde o vento suave acariciava seu rosto, e contemplava as nuvens, imaginando o céu como uma morada luminosa, repleta de anjos. As aves, em seu canto, pareciam sussurrar mensagens divinas. As flores silvestres, com suas cores vibrantes e perfumes delicados, lhe falavam da bondade do Criador. Desde cedo, mostrava compaixão por todos. Certa vez, ao ver um pequeno pássaro ferido no caminho, ela o recolheu com doçura, cuidou dele com folhas e água fresca e, ajoelhada, pediu a Deus que o curasse. No dia seguinte, o pássaro levantou voo diante de seus olhos espantados. Era o primeiro de muitos pequenos milagres que rodeariam sua infância. À noite, à luz trêmula das lamparinas, Aldegonda ouvia com atenção os ensinamentos de sua mãe sobre o Evangelho. Seu coração ardia ao escutar sobre a vida de Jesus e, principalmente, sobre o amor sem medidas que ele oferecia aos pequeninos, aos pobres e aos sofredores. Essas histórias plantaram nela uma sede insaciável de doar-se totalmente a Deus. À medida que crescia, sua beleza física também chamava a atenção. Cabelos longos e dourados, pele alva e olhos de um azul profundo. Muitos comentavam que seria destinada a um casamento importante, talvez com algum príncipe ou nobre. Mas Aldegonda, ao ouvir tais comentários, sentia um peso estranho no coração. Em sua alma, o chamado era claro. Ela queria pertencer somente a Cristo. E quando, nas noites silenciosas, rezava sozinha, sentia uma paz tão intensa que lágrimas desciam de seus olhos sem que percebesse. Nessas noites, acreditava ouvir no fundo do coração a voz suave de Deus dizendo: "Eu te escolhi." Por volta dos 12 anos, Aldegonda teve uma experiência que mudaria sua visão para sempre. Durante uma missa, enquanto ajoelhava-se para comungar,
Sentiu um calor indescritível envolver seu corpo e viu, por breves instantes, uma luz intensa descer sobre o altar. Saiu da igreja em prantos, não de tristeza, mas de uma alegria inexplicável, uma certeza de que seu destino era maior do que ela podia compreender. Os dias em Maubeuge seguiam tranquilos, mas dentro da casa de Walbert e Bertilha, uma inquietação começava a nascer. Aldegonda, agora uma jovem bela e virtuosa, atraía olhares de admiração e respeito. Sua fama de pureza e sabedoria corria entre os nobres, e não demorou para que propostas de casamento surgissem, algumas vindas das mais altas cortes. Entre essas propostas, a mais destacada vinha de um príncipe influente, um homem respeitado, poderoso e cuja união traria grandes alianças políticas para a família. Walbert, movido pelo desejo de segurança e prestígio para sua filha, insistia. O casamento seria uma bênção, uma forma de proteger Aldegonda e colocá-la em uma posição de influência onde poderia praticar o bem. Mas, dentro do coração da jovem, o chamado era outro. Em suas orações noturnas, ela sentia a voz suave de Cristo. Não te prendas ao mundo, eu te reservo para mim. Mesmo assim, a pressão da família aumentava. As reuniões em casa tornavam-se mais frequentes e a presença do príncipe, educado e cortês, colocava Aldegonda em situações desconfortáveis. Ela mantinha a serenidade, mas por dentro sua alma gemia em oração. Senhor, ajuda-me a permanecer firme. Certa tarde, durante um jantar solene, o príncipe fez sua proposta diante de todos. Olhares ansiosos recaíram sobre Aldegonda. O ambiente, iluminado por candelabros e velas, parecia suspenso no tempo. A jovem, com voz firme e serena, olhou para seus pais e respondeu: honro e respeito os vossos desejos, mas pertenço a Cristo, e meu coração não pode ser entregue a outro. O silêncio na sala foi absoluto. O príncipe, surpreso e envergonhado, retirou-se educadamente. Walbert, tomado de fúria contida, chamou a filha para uma conversa privada. Estás rejeitando uma oportunidade que Deus mesmo colocou em teu caminho? Perguntou, com olhos marejados, mas voz dura. Pai, Deus colocou em meu coração o desejo de ser toda dele. Não posso ignorar essa voz. Bertilha, a mãe, foi mais compreensiva, mas também temia pelo futuro da filha. A vida de uma mulher sem marido é incerta, difícil e pode ser solitária, dizia. Mas Aldegonda, com doçura, apenas respondia: não estarei sozinha. Cristo será meu esposo e minha companhia. Os dias seguintes foram marcados por olhares tristes e algumas palavras ríspidas em casa. Aldegonda, sentindo o peso da reprovação, refugiava-se cada vez mais em oração. Sua irmã, Valdetrudes, a apoiava em silêncio, admirando a força daquela jovem frágil de aparência, mas inabalável de espírito. Certa noite, ao rezar no jardim iluminado pela lua, Aldegonda viu surgir diante dela uma luz suave. Um anjo apareceu com voz serena. Não temas, em breve o caminho se abrirá, mas serás provada. Mantém-te fiel. Essa visão fortaleceu ainda mais sua decisão. Dias depois, ao saber que seu pai planejava forçá-la a aceitar o casamento, Aldegonda tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. Na calada da noite, com o coração apertado, ela deixou o lar paterno. A lua cheia iluminava o caminho estreito e os sons da floresta pareciam sussurrar desafios e perigos. Cada passo era acompanhado por uma oração. Senhor, guia-me, sê minha luz. A fuga, porém, não foi apenas física. Era o rompimento definitivo com as expectativas humanas para se entregar totalmente ao plano divino. E, em meio à solidão e ao desconhecido, Aldegonda sentia-se estranhamente leve, como se cada passo a aproximasse mais do seu verdadeiro lar. Naquela noite silenciosa, o mundo parecia tão vasto e desconhecido quanto o futuro que Aldegonda abraçava.
O orvalho umedecia seus pés descalços e a brisa gelada da madrugada tocava sua pele, mas nada lhe causava medo. Seus olhos olhavam o céu estrelado com confiança. Era como se cada estrela fosse um ponto luminoso a guiar seu caminho. Com apenas uma pequena trouxa de pano e o rosário da mãe nas mãos, Aldegonda avançava pelos campos e florestas da região. Ouviam-se os uivos de lobos distantes, o bater das asas de aves noturnas e o sussurro inquieto das árvores. Cada som reforçava a sensação de vulnerabilidade, mas também de abandono total nas mãos da providência. Em certo momento, após horas de caminhada, seus pés começaram a sangrar, feridos pelas pedras afiadas e pelos galhos retorcidos. Exausta, ela parou junto a uma pequena nascente de água cristalina. Ajoelhou-se, lavou seus pés e, com lágrimas nos olhos, ergueu as mãos ao céu. Senhor, estou nas tuas mãos. Conduze-me, fortalece-me e protege-me. Foi nesse instante que o primeiro sinal do céu surgiu. Uma luz suave brilhou entre as árvores. Aldegonda sentiu o ar ao seu redor tornar-se mais leve, quase perfumado. Diante dela, uma figura luminosa apareceu. Um anjo resplandecente, com rosto sereno e voz doce como música. Não temas, pequena escolhida. Deus te conduz. Vai em paz. Onde teus pés pisarem, ali florescerá a vontade divina. Com o coração renovado, Aldegonda continuou sua jornada. Caminhou dias inteiros, enfrentando chuvas frias, fome e cansaço. Muitas vezes dormiu sob árvores, usando o próprio manto como abrigo. E ainda assim, nunca esteve só. Sonhos com visões celestiais a visitavam todas as noites. Em um deles, viu uma escada de luz ligando a terra ao céu, por onde subiam e desciam anjos. Em outro, ouviu a voz do próprio Cristo. Aldegonda, tua fidelidade será luz para muitos. Não desanimes. Em meio à floresta, encontrou pequenas cabanas de eremitas e viúvas piedosas que a acolhiam com simplicidade. Recebia pão, água e bênçãos, e em troca deixava orações e palavras de esperança. Sua presença irradiava paz e coragem. Um dia, depois de longa caminhada, chegou às margens do rio Sambre. O local era calmo, cercado por campos férteis e um bosque tranquilo. E ali, diante das águas serenas, Aldegonda teve sua visão mais clara. Uma cidade espiritual deveria nascer ali, um lugar de oração, caridade e cura. Ela soube que aquele era o seu destino. Antes de seguir adiante, ajoelhou-se na margem do rio e rezou profundamente. Senhor, se aqui queres que eu construa o teu refúgio, confirma-me com tua paz. E a resposta veio imediatamente. O vento cessou. As águas do rio ficaram tão calmas que pareciam um espelho, refletindo o céu sem nenhuma distorção. Um perfume suave de flores, que não havia antes, encheu o ar. E Aldegonda chorou de gratidão. Na manhã seguinte, com a luz dourada do sol aquecendo seu rosto, ela atravessou o rio e entrou naquela terra que seria sagrada. O chamado divino tinha se tornado claro, e o caminho agora estava traçado. Os primeiros passos de Aldegonda naquela terra marcada pela promessa divina foram dados com reverência. O campo à sua frente parecia simples, mas em seu coração ela sabia. Ali seria o início de uma obra grandiosa. Ao cair da tarde, Aldegonda ergueu um pequeno altar de pedras junto ao rio Sambre. Sobre ele colocou uma vela e o crucifixo que trouxera consigo. Enquanto o vento sussurrava entre as folhas e o céu pintava-se de tons dourados e lilazes, ela ajoelhou-se e rezou longamente, pedindo sabedoria e força. Naquela noite, adormeceu sob as estrelas, envolta pelo manto fino, e teve uma visão que jamais esqueceria. Em sonhos, apareceu-lhe uma multidão de mulheres, jovens, idosas, viúvas e enfermas. Todas caminhavam em direção a ela, algumas chorando, outras sorrindo, mas todas buscando consolo.
Ao seu lado, uma figura luminosa, um anjo, disse: Aldegonda, prepara este lugar. Aqui se reunirão almas sedentas de Deus, e tua missão será consolá-las, guiá-las e curá-las. Ao despertar, o perfume de lírios enchia o ar, e ela sabia que a visão era real. Começou então a receber visitas inesperadas. Primeiro vieram mulheres pobres da região, que ouviam rumores de uma jovem santa vivendo sozinha junto ao rio. Pediam conselhos, orações, e algumas ficavam, ajudando-a a construir pequenas cabanas de madeira e barro. Em poucos meses, o local tornou-se um pequeno vilarejo de mulheres piedosas, todas unidas por um ideal: a busca de Deus e o serviço ao próximo. Mas a presença de Aldegonda não era apenas consolo humano. A cada dia, sinais celestes confirmavam sua missão. Numa manhã, enquanto cuidava de uma mulher febril, um pássaro entrou pela janela. Pousou sobre a enferma e, ao alçar voo, a mulher começou a melhorar visivelmente. Em outra ocasião, uma fonte de água pura brotou do chão após suas orações, e aquela água curava feridas e aliviava dores. As visões celestiais se tornaram cada vez mais frequentes. Em uma delas, Aldegonda viu a Virgem Maria cercada de anjos, estendendo-lhe um manto de luz. Minha filha, tua vida será breve, mas teus frutos serão eternos. Persevera. A presença espiritual tornou-se tão forte que até os homens da região, antes céticos, começaram a respeitar e proteger o local. Guerreiros e nobres chegavam pedindo bênçãos para suas famílias e terras. Aldegonda, com humildade, apenas dizia: a bênção não vem de mim, mas de Deus, que Ele cubra vossos lares de paz. As noites eram de intensa oração. As mulheres reuniam-se em torno do altar, o incenso subia suavemente e os cânticos ressoavam pela floresta, misturando-se ao som da água do rio. Muitas vezes, luzes inexplicáveis eram vistas dançando sobre o mosteiro em construção, enchendo os corações de esperança. Foi nesse clima de fervor que nasceu o mosteiro de Maubeuge, não como um projeto arquitetônico grandioso, mas como um lar acolhedor, onde todas as almas feridas podiam encontrar refúgio, alimento e paz. Cada pedra colocada parecia carregar uma bênção. Cada parede erguida abrigava orações silenciosas, e assim o chamado divino tomou forma, transformando uma jovem fugitiva em fundadora de um dos refúgios mais santos da região. O mosteiro de Maubeuge, nascido do sonho e da fé de Aldegonda, não demorou a se tornar um farol de esperança. O que começara como simples cabanas e um altar modesto crescia, dia após dia, sob o olhar compassivo da fundadora. Mas, mais do que estruturas de pedra e madeira, aquele lugar era edificado sobre milagres e corações transformados. Logo, mulheres de todas as idades vinham de terras distantes, atraídas não apenas pela fama de santidade de Aldegonda, mas pela paz indescritível que reinava ali. Jovens que haviam perdido a alegria da vida, viúvas esmagadas pela solidão, mães que choravam por seus filhos doentes, todas encontravam um acolhimento que transcendeu qualquer conforto terreno. Aldegonda, incansável, conduzia tudo com ternura. Visitava cada nova irmã, escutava suas dores, aconselhava com palavras simples, mas carregadas de força espiritual. O convento logo ganhou fama por seus trabalhos de caridade, alimentação aos pobres, cuidado dos doentes e acolhimento dos peregrinos que cruzavam o caminho. Entre as paredes do mosteiro, milagres discretos aconteciam quase diariamente. Uma jovem que chegara cega de nascença começou a enxergar após um período de oração intensa em frente ao altar. Um ancião, abandonado à beira da morte, foi acolhido e, após receber as bênçãos de Aldegonda, recuperou a saúde. Não havia pompa ou espetáculo. Tudo acontecia no silêncio, na humildade, como obra direta do céu. O povo da região começou a chamar o mosteiro de Refúgio dos Milagres.
Até mesmo nobres e cavaleiros vinham ajoelhar-se diante daquela mulher frágil que nada possuía além da confiança em Deus. Eles deixavam suas armaduras e armas à porta e diante dela tornavam-se humildes pedintes da graça divina. As noites no mosteiro eram um espetáculo à parte. À luz de tochas e velas, as irmãs cantavam salmos que ecoavam pelas matas ao redor. Muitos peregrinos relataram ver, nessas noites, uma estranha luz azulada sobre o telhado, como uma chama suave que dançava silenciosamente. Outros juravam ouvir cânticos celestiais vindos do alto. Aldegonda, porém, não se deixava deslumbrar. Sabia que tudo aquilo era dom de Deus e seu coração permanecia no mais profundo estado de humildade. A cada milagre, ela apenas se ajoelhava, agradecendo. Senhor, que eu jamais me glorie do que pertence somente a Ti. O convento, apesar de simples, tornou-se um símbolo de beleza espiritual. Flores brotavam em abundância nos jardins e até os animais pareciam encontrar ali um santuário. Passarinhos pousavam sem medo junto às janelas e cervos vinham beber água na fonte consagrada. E em meio a toda essa graça, Aldegonda permaneceu fiel à simplicidade. Dormia sobre uma esteira de palha, alimentava-se com parcimônia e jejuava com frequência. Mas sua maior alegria era ouvir os sinos do mosteiro ao amanhecer, chamando todas para a oração. O som ecoava suave, como um convite constante ao céu. Assim, o pequeno mosteiro, nascido do sacrifício e da coragem de uma jovem mulher, tornou-se um pedacinho do paraíso na terra, onde a fé florescia, os corações se curavam e os milagres aconteciam no silêncio da verdadeira santidade. O tempo passou e o mosteiro de Maubeuge se transformou não apenas em um lar espiritual, mas em um lugar onde os milagres se tornavam parte da vida cotidiana. A presença de Aldegonda era uma chama constante de esperança. Seus olhos irradiavam uma luz que parecia penetrar até a alma das pessoas. Ela caminhava pelos corredores do convento em silêncio, mas onde passava, deixava um perfume leve de flores silvestres, um sinal discreto de sua proximidade com o céu. As histórias dos milagres espalhavam-se como o vento. Um dia, um homem chegou ao mosteiro carregando nos braços seu filho, um menino febril, prestes a morrer. Aldegonda, com voz terna, pediu que o colocassem sobre uma esteira diante do altar. Rezou por horas, enquanto o menino respirava com dificuldade. Ao amanhecer, o pequeno acordou, sorriu e pediu pão. A notícia correu vilarejos distantes e mais peregrinos chegavam com fé renovada. Outras curas aconteciam de forma sutil, quase imperceptível. Uma jovem, atormentada por pesadelos e angústias profundas, passou a encontrar paz apenas ao se ajoelhar diante da santa. Em poucas semanas, recuperou a serenidade e sua vida transformou-se completamente. Não foram apenas curas físicas, havia conversões inesperadas. Um cavaleiro orgulhoso, conhecido por sua dureza de coração, ajoelhou-se diante de Aldegonda apenas para cumprir protocolo, mas ao olhar em seus olhos, começou a chorar copiosamente, confessando pecados que há anos pesavam sobre sua consciência. Saiu dali transformado, entregando suas riquezas aos pobres e dedicando-se à caridade. Em noites silenciosas, algumas irmãs relatavam ter visto luzes suaves pairando sobre o dormitório de Aldegonda e ouviam cânticos que não vinham de voz humana. Ela mesma nunca comentava, mas em seu semblante sempre havia paz. Porém, a intensidade da presença divina também atraía provações. Em sonhos, Aldegonda era tentada por visões do maligno, que tentava desviar seu caminho, mas a cada noite, ela despertava mais forte, mais determinada. Respondia às tentações com jejum e oração, mergulhando na Eucaristia com fervor cada vez maior. Havia um pequeno jardim no convento que se tornara lugar de oração silenciosa. Certo dia, enquanto meditava ali,
Aldegonda teve uma visão. Cristo, coroado de espinhos, olhou para ela com ternura e disse: Aldegonda, quem muito ama, muito sofre. Prepara teu coração, o sofrimento que virá será grande, mas será semente de muitos frutos. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha. Assim, sem jamais pedir por alívio ou recompensa, Aldegonda continuava seu caminho, transformando o mosteiro em um verdadeiro hospital da alma e do corpo. Cada dia era um milagre silencioso, uma graça concedida, uma prova do céu manifestando-se através de uma mulher pequena em estatura, mas gigante em fé. O perfume suave das flores do jardim começava a ser ofuscado pelo cheiro amargo da enfermidade. Um dia, enquanto cuidava de uma das irmãs adoentadas, Aldegonda sentiu uma dor aguda em seu próprio corpo. Um aperto profundo no peito, seguido de um cansaço que parecia puxar-lhe a alma. Não demorou para que se revelasse o que ela mesma já intuía. Um câncer cruel começava a consumir seu corpo frágil. A notícia, sussurrada entre as irmãs, caiu como um véu de tristeza sobre o convento. Mas Aldegonda, ao perceber os olhares aflitos à sua volta, apenas sorriu com ternura e disse: A cruz é sinal de amor. Não temais por mim, temei apenas não amar o suficiente. As dores se intensificaram. As noites, antes preenchidas por orações e cânticos suaves, tornaram-se silenciosas, cortadas apenas pelos gemidos abafados da fundadora, que nunca reclamava, apenas murmurava orações. No início, as irmãs tentaram ocultar sua dor, não querendo admitir que a santa estivesse tão fragilizada. Mas ao vê-la manter a serenidade diante de tanto sofrimento, elas próprias começaram a aprender o sentido mais profundo da entrega. Mesmo doente, Aldegonda continuava a consolar. Em sua cela, deitada sobre uma esteira simples, recebia peregrinos e irmãs aflitas. Suas palavras, agora ainda mais suaves e lentas, tinham o peso de uma eternidade. A dor nos molda para a glória. Não fujam da cruz, abracem-na. Nela está o abraço do próprio Cristo. Houve um momento particularmente comovente. Numa noite fria, em que a dor era insuportável, uma das irmãs, chorando, ajoelhou-se ao lado de sua cama e perguntou: Madre, como pode suportar tanto sofrimento sem desespero? Aldegonda, com voz quase sussurrada, respondeu: Porque não estou sozinha. Cada dor é partilhada por Ele, e quando a dor aperta, é Ele me carregando nos braços. As irmãs começaram a perceber pequenos prodígios, mesmo em meio ao sofrimento da fundadora. A sala onde ela repousava, apesar do cheiro de doença, exalava um perfume inexplicável de rosas. Às vezes, luzes suaves dançavam pelas paredes à noite, e o ambiente tornava-se tão sereno que até as lágrimas cessavam. Mas a doença avançava rapidamente. O câncer, agressivo, consumia seu corpo com febres altas, úlceras e fraqueza extrema. Ela, no entanto, recusava qualquer lamento. Continuava oferecendo tudo a Deus. Senhor, que este sofrimento seja bálsamo para as almas que sofrem longe de ti. Quando as forças já lhe faltavam para se levantar, pediu que colocassem uma pequena cruz de madeira em suas mãos. Ali, agarrada àquele símbolo, passava horas em silêncio, seus olhos fixos em algo invisível, como se já contemplasse a eternidade. Na última semana, um médico enviado por nobres preocupados veio visitá-la. Ao entrar no quarto, parou subitamente e murmurou: Nunca vi um doente em tamanha dor e ainda assim com tanta paz no olhar. Naquele momento todos sabiam. Aldegonda estava ensinando com o próprio corpo a mais profunda das lições, a do abandono total à vontade divina, a transformação da dor em oferta de amor. O frio cortante da manhã de inverno parecia envolver o mosteiro em um manto de silêncio solene. As irmãs caminhavam suavemente pelos corredores, como se temessem perturbar o sagrado momento que se aproximava. No quarto simples, iluminado apenas pela luz tênue de uma vela, Aldegonda repousava.
pálida. Os traços finos, suavemente marcados pela dor, mas com um brilho no olhar que parecia já enxergar o céu. Naquela madrugada, ela pediu que trouxessem todas as irmãs para rezarem ao seu redor. O ambiente, embora carregado de emoção, tinha uma paz indescritível. As vozes murmuravam salmos suaves, enquanto Aldegonda, com um leve sorriso, sussurrava: "Cantem, minhas filhas, cantem porque vou ao encontro do amado." O cântico subiu suave como incenso, e naquele instante um perfume de lírios encheu o aposento. Uma das irmãs, olhando pela janela, viu algo inexplicável. Uma luz dourada pairava sobre o telhado do mosteiro, envolvendo o lugar em um brilho sereno. Quando o sino do convento tocou a hora da alvorada, Aldegonda fechou os olhos pela última vez. Seu rosto, antes marcado pela dor, tornou-se sereno, quase sorridente. As irmãs, em prantos contidos, ajoelharam-se e o silêncio profundo foi interrompido apenas pelo sussurro de uma delas. Ela chegou ao céu. Naquela manhã, a notícia correu pelas aldeias. A santa de Maubeuge partiu, e imediatamente começaram os sinais do céu. Um lavrador, ao passar próximo ao mosteiro, viu no céu uma cruz luminosa que pairava por instantes sobre o local. Pessoas doentes, apenas tocando as paredes do mosteiro, relatavam curas. O túmulo de Aldegonda foi colocado dentro do próprio mosteiro, simples como ela havia pedido. Mas em poucos dias, multidões começaram a chegar, tocando o sepulcro com lenços, medalhas e objetos pessoais, pedindo graças. Muitos voltavam com histórias impressionantes. Dores cessavam, febres desapareciam e até cegos voltavam a enxergar. O mosteiro, antes um pequeno refúgio, tornou-se centro de peregrinação. Homens e mulheres de terras distantes vinham a Maubeuge para buscar consolo, cura e milagres. A presença de Aldegonda, embora invisível, continuava tão viva quanto antes, manifestando-se em graças silenciosas e prodígios incontestáveis. As irmãs do convento mantiveram-se fiéis ao legado da fundadora. O altar foi adornado com flores frescas todos os dias e as noites eram dedicadas à oração ininterrupta em memória daquela que havia ensinado a todos o verdadeiro sentido do amor incondicional. E assim, a santa que recusou a glória humana para abraçar a cruz tornou-se, após a morte, farol de fé para gerações. Seu nome passou a ser invocado por enfermos, viúvas, mães aflitas e peregrinos solitários. E cada oração dirigida a ela parecia encontrar eco imediato junto a Deus. Como se Aldegonda, agora gloriosa, continuasse a interceder pelos que a procuravam com coração sincero. Feche os olhos, respire profundamente e imagine-se diante do túmulo de Santa Aldegonda, naquele mosteiro simples, envolvido por silêncio, perfume de flores e a luz suave das velas tremulantes. Agora, com o coração aberto e humilde, repita comigo esta oração poderosa, que une fé, confiança e esperança na intercessão desta santa tão amada. Ó Santa Aldegonda, tu que desde menina foste escolhida por Deus para ser sinal de pureza, coragem e caridade, que abandonaste a segurança do mundo para abraçar a vontade divina e transformaste tua vida em oferta, consolo e milagre para tantos corações. Olha por nós, que caminhamos ainda entre provações e incertezas. Tu, que sentiste a dor da doença em tua carne e a transformaste em aliança com Cristo crucificado, acolhe agora nossas dores físicas e espirituais. Intercede junto ao Senhor para que encontremos alívio na alma, força na fraqueza e serenidade no sofrimento. Santa Aldegonda, luz suave na escuridão das nossas noites, ensina-nos a confiar sem medo, a renunciar aos desejos vãos do mundo e a buscar, acima de tudo, a vontade do Pai.
Tu, que és farol para os doentes, refúgio para os aflitos e esperança para os corações solitários, roga por nós, Santa Aldegonda, para que, um dia, possamos estar unidos contigo na alegria eterna, onde a dor não mais existe e a paz é plena. Pedimos-te com humildade. Ajuda-nos a carregar nossas cruzes com amor, a enxergar o milagre escondido nas pequenas coisas e a permanecer fiéis, mesmo nas tempestades da vida. Ó doce Santa, recebe nossas lágrimas, acolhe nossos pedidos e leva-os até o coração misericordioso de Jesus. Amém.